Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Agora são 4h20, quase 4h25 da manhã. Nós estávamos em oração nesta madrugada, desde a meia-noite estávamos em oração até agora, e nós tivemos a necessidade de fazer esse vídeo para passar para você aquilo que o Senhor está nos enchendo, porque nós vamos para a oração para que o Senhor Jesus Ele nos enche, Ele nos ilumine a nossa mente, para que nós possamos passar isso para você, para abençoar a sua vida, no nome do Senhor Jesus. Então, eu quero ler uma passagem aqui em Mateus 7:28. Nós vamos ler para nós estarmos meditando na palavra do Senhor e para mim estar passando para você tudo aquilo que o Senhor Jesus deseja que nós venhamos ouvir nesta manhã. Diz assim a palavra de Deus: o fim do sermão no monte. Mateus 7:28, versículo 28. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Seguindo, no capítulo 8 de Mateus, diz assim a palavra de Deus: ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram, e eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou-o, dizendo: Senhor, se quiseres, podes me purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: olha, não digas a ninguém, mas vai, mostra ao sacerdote e faze a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Em primeiro lugar, eu quero abordar aqui na palavra de Deus, no versículo 28 de Mateus 7, quando diz que Jesus, ao descer do monte, que estava ensinando o povo, a multidão estava maravilhada de ver os ensinamentos do Senhor Jesus, porque ele ensinava com autoridade, diferente dos fariseus. O que quero dizer nesta manhã? Que o Senhor Jesus, ele ensinava com autoridade. Muitos podem dizer: Jesus ensinava com autoridade, porque Jesus é a própria sabedoria. Sim, é verdade. Mas Jesus também deixa para nós um grande exemplo. Exemplo de oração, de comunhão com Deus. Ora, se ele era o Filho de Deus, então para que tanta oração? Para que tanta comunhão? Mas não foi isso que Jesus deixou de exemplo para nós. Ele deixou o exemplo para nós de santificação. Até porque a palavra do Senhor diz que Jesus passou 40 dias no deserto, orando e jejuando. Agora você imagina, irmão, irmã que está me assistindo, se Jesus, que é o Filho de Deus, o primogênito de Deus, que é o Deus que se fez homem na terra,
necessitou dessa comunhão, imagine nós. Você está entendendo a necessidade de nós estarmos passando aquilo que Deus nos falou nessa madrugada? E nós, irmãos? E nós? Quanto nós necessitamos da comunhão com o Espírito Santo, com o Senhor Jesus e com Deus? Então, ao descer Jesus, veio um homem leproso lhe pedir ajuda. E o homem joga a responsabilidade da cura para o Senhor Jesus. Ele diz: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me limpar. Não é assim que muitas das vezes você pergunta? Você que está passando por um problema de enfermidade, que às vezes não foi solucionado, e você fica se perguntando: por que não fui curado? Será que o que está acontecendo? Será que é a vontade de Deus que você seja curado? Você quer saber se é a vontade de Deus que você seja curado? Leia aqui na palavra de Deus. Olha o que o Senhor Jesus diz aqui, ó. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe. Dizendo: quero, fica limpo dessa lepra. Será que Jesus tinha necessidade de tocar aquele homem para ele ficar limpo? Acredito que não. Porque o mesmo Jesus apenas mandou uma palavra para o centurião e o seu filho ficou são. Mas eu acredito que o Senhor Jesus tocou aquele homem porque ele tinha uma dúvida. Será que é a vontade de Deus que eu fique limpo, que eu seja curado? Então Jesus, para mostrar tanto o amor e a vontade de Deus de ver aquele homem curado, não apenas ordenou-lhe a cura, mas também o tocou. Por quê? Porque a lepra era uma enfermidade tão tenebrosa naquela época. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ver alguém com lepra. É muito horrível. E naquela época, ninguém tocava em alguém com lepra. Porque na tradição, as pessoas não queriam se contaminar com aquela enfermidade, com aquela doença. Veja como Jesus, ele é amoroso. Veja o quanto ele nos ama. Aí você fica se perguntando: pastora, mas por que eu não fui curada então, já que Jesus me ama tanto? Por que eu ainda estou com essa enfermidade? Talvez não seja a lepra o seu caso, mas seja um câncer. Talvez seja AIDS. Talvez seja um problema renal, no coração. Seja ele qual for, saiba que Jesus quer te curar. Então por que, pastora? Por que, pastora, que eu não fui curado ou curado? Veja que para aquele homem ser curado, necessitou de alguém. Alguém que tivesse autoridade para lhe determinar e professar com autoridade, liberar a cura pelo poder de Deus aquele homem. Veja que no início aqui, no versículo 28 de Mateus 7,
Diz aqui o texto que a multidão se admirava de ver como Jesus ensinava com autoridade. Eles estavam maravilhados por um ensinamento de Jesus. E sabe o que era que Jesus estava ensinando? Eu vou lhe mostrar e vou ler para você o que ele estava ensinando. Que esse povo estava admirado do ensinamento e da autoridade de Jesus. Diz assim, aqui em Mateus 7:24, era o que Jesus estava ensinando àquele povo. Todo aquele, pois que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com impeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Eu não sei se você sabe, mas na Bíblia, quando se fala rocha, rocha é um fundamento, rocha é um alicerce. E na Bíblia, a rocha representa Jesus. Então, você fica se perguntando, por que eu não fui curada ainda? Agora, eu faço uma outra pergunta. Será, irmãos, que nós estamos edificando a nossa casa na rocha? Será que não é isso que está faltando em nossas vidas? Edificar as nossas casas na rocha? Porque também está escrito, na continuação do texto, e todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com impeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então veja, irmão, irmã, que a responsabilidade não é totalmente de Deus. Deus está pronto para curar. Acontece que muitas das vezes nós não fazemos a nossa parte. Nós não obedecemos aquilo que o Senhor nos ordenou, nos ensinou. E se nós não praticarmos o que o Senhor nos ensinou, o que vai acontecer? A casa vai desabar. Então, através dessa palavra, eu quero despertar. Eu quero despertar a igreja do Senhor Jesus a nós nos edificarmos mais. Há uma necessidade, irmãos, de vivermos em oração, de orarmos, de buscarmos o poder de Deus. Porque estamos vivendo dias terríveis. Estamos vivendo quase que os últimos dias. Estamos vivendo o tempo que o Senhor Jesus profetizou, que o amor de quase todos se esfriaria, que a apostasia dos falsos profetas. E por que tudo isso? Por falta de edificarmos as nossas casas na rocha. Simplesmente por causa disso. Eu quero despertar. Que não seja eu, irmão, mas que seja o Espírito de Deus a despertar a igreja nesta madrugada. Eu sei que existem muitos homens e mulheres de oração. Eu sei que tem muitos cristãos agora orando pela madrugada. Eu sei disso. Porque assim como eu estava orando, eu sei que tem muitos cristãos levantados por Deus orando. Mas poderia ter mais. E nós que estamos orando, temos que ser usados por Deus para despertar aqueles que estão dormindo. O que você está fazendo, irmão, pelas madrugadas? Eu sei, irmão, irmã, eu sei que é difícil para quem trabalha.
Eu sei que tem pessoas que já, quase que agora, já estão quase se levantando para poder ir para o trabalho. Mas eu quero te dizer uma coisa, meu irmão, minha irmã. Se você não se despertar para a oração, para edificar sua casa na rocha, a ruína vai vir e você não vai estar preparado. E vai ser muito pior do que se você se esforçar para edificar sua casa na rocha. Você trabalha de manhã, você acorda cedo, levanta meia hora antes de você ir para o trabalho, você sai 5 horas, levanta de 3:30 para 4 horas, ora meia hora, irmão, ora meia hora, irmão, edificando a sua casa, edificando a sua vida, intercedendo pela sua casa, pela sua família, intercedendo pela nação, intercedendo pelos nossos líderes espirituais. Faça isso, você não vai se arrepender. Além de você estar preservando a sua salvação em Cristo, você não vai estar vulnerável às obras de Satanás, porque você vai estar vigilante. Você vai crescer espiritualmente. Olha, se você fizer isso, você vai ter um dia de trabalho abençoado. Você vai sair muito mais despertado para trabalhar, com muito mais força, com muito mais coragem e vigor. Sabe por que eu estou te dizendo isso, irmã? É porque eu tenho visto, Deus tem mostrado a necessidade de nós cristãos nos levantarmos. Eu vou falar, porque o Senhor Jesus está me pedindo para falar, eu vou falar. Você sabe o que acontece de quinta para sexta? Pelas 11, por volta de meia-noite, a maçonaria em peso estão reunidos. Você sabe esplendidamente o que o maçom faz, o que eles praticam. Aí você pode me perguntar, mas pastor, o que eu tenho a ver com isso? Muita coisa. Porque o Senhor Jesus nos ensinou a não sermos egoístas, a interceder. Tem uma passagem que se diz que aquele que não luta pelos selos é descrente, nega a fé. É pior do que o descrente. Então, por volta de quinta para sexta, por volta de 11 horas, à meia-noite, até provavelmente entrando pela madrugada, a maçonaria está lá, invocando o ocultismo. Sabe o que eles fazem lá na maçonaria? Eu não sei tudo, mas eu sei um pouco, porque Deus revela através de outras pessoas que já saíram de lá, já deram testemunho. Eles pegam uma imagem, como se fosse Jesus Cristo, eles cospem na cara, eles amaldiçoam a nação, eles pegam o pão, eles cospem no pão, eles pisam o pão e dizem que os cristãos vão comer isso. E você fica se perguntando às vezes, por que a minha vida financeira não vai? Por que eu enfrento tanta luta? Por que meu dinheiro não dá para nada? Às vezes você até cumpre o mandamento do Senhor, você devolve, você dizimita, você é fiel. Mas às vezes você não edifica a sua casa. E a sua casa fica vulnerável quando as trevas vêm. A palavra de Deus fala da força dos principados, potestades e dominadores do ar. Eles não respeitam o cristão. Eles atacam. E o que nós estamos fazendo, a igreja? Estamos dormindo, muitas das vezes. A maçonaria está em vigília, invocando o ocultismo, invocando que os principados, potestades, dominadores trabalham nas áreas celestiais, e nós, igrejas, estamos aonde? Dormindo, sono profundo. Eu tive o privilégio, eu digo privilégio, porque se eu não tivesse morado lá, eu não teria como falar para você o que eu vou te dizer agora. Tem uma cidade, é uma cidade ali vizinho de Planaltina DF, no Distrito Federal, em Brasília, chamada Vale do Amanhecer. Talvez você já ouviu falar. Se você não ouviu falar do Vale do Amanhecer, eu te convido a pesquisar na internet. Você vai saber mais sobre o Vale do Amanhecer.
O vale do amanhecer, que do amanhecer não tem nada, eles invocam os espíritos ocultistas o dia todo. Começa a se invocar, sabe que horas? 6 horas da manhã. O primeiro trabalho, ao ar livre, na cidade, tem um pátio que tem uns túmulos, o formato de uns túmulos feitos de umas catatumbas de cimento, onde as pessoas que recebem os espíritos invocam lá e ficam lá deitadas naquelas catatumbas. 6 horas da manhã tem uma turma para estar lá trabalhando para o ocultismo. Depois, meio-dia, tem outra turma lá. Depois, 3 horas da tarde, outra turma lá. Depois, 6 horas da tarde, outra turma. E assim, consequentemente, lá não fecha. Depois meia-noite, depois 3 horas da manhã, depois 6 horas da manhã. Os filhos das trevas. Porque lá não tem luz. Lugares que invocam o ocultismo não tem luz. É trevas. Por isso Jesus disse, os filhos das trevas são mais eficazes e prudentes do que os filhos da luz. Satanás conta com os seus servos na terra que trabalham para ele. E Jesus conta com quem? Deus conta com quem? É com a igreja. É por isso, irmãos, que eu estou dizendo, nós não podemos dormir. Temos que nos despertar. A gente está vendo que está faltando autoridade, está faltando unção, está faltando poder de Deus. O que está tendo muito é movimento. Mas poder de Deus está escasso. Por quê? Deus mudou? Deus enfraqueceu? Não. O problema é que o reino das trevas está tomando de conta. Porque os filhos da luz estão prostrados, desanimados, caídos. Vamos nos levantar, irmãos. Que o Espírito Santo nesta madrugada venha nos despertar a levantar. Você precisa de uma vida abundante. Você necessita de libertação para você, para a sua casa, para a sua família. E eu quero finalizar aqui fazendo a finalização aqui de Mateus 8, no versículo 4, diz assim: disse-lhe então Jesus, olha, não digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e faz a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Quando Jesus curou esse homem, imediatamente, a única coisa que o Senhor lhe pediu foi para que ele fosse fazer a sua oferta. Você pode me perguntar agora, talvez você que não entende muito da palavra, pode me perguntar agora, mas Jesus estava cobrando o milagre? Não. Jesus estava falando para aquele homem agradecer o milagre, para ele ser grato à sua cura e à sua libertação. Até porque aquele homem podia pagar todo o dinheiro que ele tinha e médico nenhum ia poder curar, porque lepra não tinha cura, como até hoje é difícil a cura da lepra. Não para Jesus. Então, na finalização desse texto, eu quero abordar só mais esse assunto para a gente encerrar esse vídeo.
não é simplesmente, irmão, receber de Deus. Não é simplesmente ser curado. Jesus não falou para aquele homem sair dali falando. Jesus pediu para ele ser grato. Jesus pediu para ele fazer a oferta dele. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós não queremos fazer a nossa oferta. Nós não queremos ter gratidão. Nós só queremos receber. Senhor, me dá isso. Senhor, me dá aquilo. Senhor, isso. Senhor, aquilo. Irmão, irmã, você já parou para imaginar como é que o sacerdote vive? Você já parou para imaginar como é que um pregador do Evangelho vive? Nós não temos ajuda de governo. Nós não temos ninguém para nos assalariar. E temos melhor do que qualquer outra pessoa. Temos Deus e a sua recompensa. Sabe por que Jesus mandou aquele homem ir lá no templo e oferecer lá no templo, lá no sacerdócio, a oferta? Jesus estava dizendo: você recebeu a benevolência de Deus. Agora vá e seja grato. Vá e faça a sua oferta. Sabe por quê? Porque a oferta tanto expressa a gratidão como dá mantimento à casa de Deus, à obra de Deus. Deus, através das pessoas que se convertem a Ele, que assumem um compromisso com Ele, é que mantém a sua obra. Quando você é grato, quando você devolve a Jesus a sua oferta de gratidão no altar de Deus, lá no sacerdócio, na congregação, você está dando condição do pregador continuar a pregar o Evangelho. Então, eu gostaria que nós nos despertássemos. É hora de despertarmos. Jesus vem e não tardará. Não queira simplesmente as coisas de Deus, mas se entregue a Ele. Faça a sua oferta. Não simplesmente só financeiramente, não. Então se é assim, vou pagar, vou devolver aqui minha oferta. Paguei o milagre. Não. Você nunca irá pagar o milagre de Deus. A não ser que você seja grata a Jesus e entregue sua vida para Ele. É a única maneira. Você entregar toda a sua vida para Ele é a única maneira de você retribuir a Jesus Cristo pelo que Ele tem feito na sua vida. Vamos orar. Quero agradecer ao Senhor por Ele ter falado conosco nesta madrugada. Vamos orar comigo. Vamos agradecer a Deus por essa rica palavra para nós hoje, por esse alimento espiritual para nossas vidas, que eu sei que vai despertar muitas pessoas, no nome do Senhor Jesus. Senhor Jesus, bendito seja o Teu nome, glorificado seja o Teu santo e poderoso nome. Senhor, eu bem sei que eu só estou aqui apenas como um canal, mas eu sei que a vontade é do Espírito Santo. Porque antes que eu queira, Senhor, um despertamento, um avivamento, o Senhor já deseja. Porque a igreja é sua, Senhor. O Espírito é seu, Senhor. Então o Senhor está desejando isso. E como todo servo prudente, Senhor, que deve ouvir a sua voz, eu quero ouvir a sua voz, Senhor. E eu te peço, Senhor Jesus, que o Senhor venha despertar milhões e milhares e milhares e milhares de pessoas, que a partir de hoje, Senhor, quando eles verem esse vídeo, eles não consigam mais dormir uma noite toda sem orar, Senhor. Eles não consigam mais passar uma noite toda adormecidos, Senhor, sem orarem, Senhor.
Porque, meu Senhor, a qualquer momento o Senhor vai arrebatar a sua igreja. A qualquer momento o noivo vai descer para buscar a sua igreja. E eu desejo, Senhor, que milhões e milhões e milhões de pessoas estejam preparados para subir com o Senhor. Por isso, Senhor Jesus, desperta a tua igreja, Senhor, pelo poder do teu nome. Nós te agradecemos hoje, Senhor. Te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos? Um bom dia e a paz do Senhor Jesus Cristo. Que ao raiar do sol neste dia, o sol da justiça venha brilhar na sua vida, na minha vida, pelo poder do nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu profetizo com autoridade, no nome de Jesus.